presidente Mariana do anunciou. Quero louvar a Deus também pela vida do vereador Davidson. Deus abençoe pela sua presença aqui. O vereador Noel também está presente. Ali, Noel, muito bom ter vocês aqui. Condução da Assembleia de Deus, de Mundo Novo, vereadores aqui ali. Deus possa abençoar a vida de vocês. São daqui. Isso, boa noite. Amém. Mundo Novo. Movimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento nós estamos na Tua presença para ouvir a Tua doce palavra. Pai querido, vem com a Sua palavra ao nosso encontro, para que nós possamos sair daqui abastecido, cheio com a Tua glória, cheio da Tua unção, para que nós possamos enfrentar mais uma semana, vivendo um tempo de glória, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, nós Te louvamos, amém. Com alegria os cumprimento, desejando a paz do Senhor. Amém. Se os senhores desejarem ler um verso que vou fazermos dele, está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 43. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 43. Segundo a tradução que tem em mãos, está escrito assim: e mandou-lhes expressamente que a ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém. Aqui nós vamos destacar esta última frase, que no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 55, contando a mesma história, ela aparece escrito assim: que Jesus mandou que lhe dessem de comer. Aqui onde lemos, ele disse que lhe dessem de comer. Obrigado por sua atenção. Por gentileza, se você pode tomar o seu assento. Antes que a gente ocupe esses tão preciosos minutos, que nesta noite são reservados para a sequência desse culto, dentro de tantas coisas lindas que já aconteceram aqui, os louvores, as mensagens cantadas, a possibilidade de nós juntos darmos glórias a Deus. E agora vamos estudar um texto por alguns minutos, e eu diria que é uma sequência do que Deus já está fazendo esta noite aqui. Antes de prosseguir, eu quero render ao meu Deus a honra, a glória, o louvor e toda a adoração que Ele merece, pelo grande privilégio de poder retornar à querida igreja em Umuarama. Muito obrigado pelo honroso convite, na pessoa do Leandro, do Erasmo, mas também quero registrar aqui a minha gratidão de poder nesta noite rever o pastor Percy Fontoura, pastor presidente desta igreja, a quem tenho grande estima, pastor, e que honra poder estar aqui hoje. Deus me é testemunha da consideração que temos. Estar aqui seria bom ouvi-lo, mas tenho a honra de poder hoje estar com o Senhor cooperando. Obrigado por esta oportunidade. Pastor Percy é o presidente desta igreja, é o presidente da nossa convenção, é o secretário da convenção geral, o segundo, é o primeiro vice da Umadersul e será o presidente da geral. Agora não, mas na outra vai ser também. Então é um prazer, pastor Percy, obrigado, viu? Também a irmã Roseli, é um prazer poder estar com esse casal querido. Pastor Luiz Firmino, estou com a esposa, a irmã Tereza, esse casal que a gente também tem grande estima, toda a direção desta região da nossa convenção. Também o Leandro, sua esposa, a Raquel, muito obrigado, Leandro, pelo carinho do convite, o Erasmo, sua esposa Aline, toda a direção da Umadepar dessa região, e todos os líderes e jovens
jovens que estão presentes, os pastores que estão aqui entre nós e estas caravanas lindas que estão aqui. Me emociona muito um culto como hoje, porque na sua grande maioria dos presentes são os jovens dos campos. Obviamente, alguns pais, irmãos acompanharam, mas na sua grande maioria, essa juventude tão dinâmica, que dá uma força tão grande às igrejas, e por isso me honra poder estar aqui neste encontro da UMADEPAR. Quero registrar também meu carinho ao pastor Ney, que é o líder da UMADEPAR de todo o nosso estado, e ainda à tarde nós nos falamos, e ele certamente já justificou a sua ausência hoje, mas disse que estaria orando para que esse culto fosse uma bênção. E eu creio que Deus está ouvindo as orações dele também, porque esse culto de fato está uma bênção. Meus amados, eu quero, antes de prosseguir, trazer um abraço carinhoso da Igreja do Senhor que está em Marechal Cândido Rondon. Lá em Marechal, Jesus tem uma noiva muito linda lá, e está dando a nós a oportunidade de cuidar dessa noiva para Ele, e eu quero que os senhores recebam o abraço daquela querida igreja. Também deixar aqui o nosso convite, porque é uma UMADEPAR da 11ª região nesse ano de 2017, será em Marechal Cândido Rondon, no centro de eventos da nossa cidade, no dia 11 de novembro, um sábado, e seria muito honroso receber os amados entre nós. Bem, nós queremos aproveitar alguns minutos que consideramos preciosos para, baseado no texto que a gente leu, trazer aos senhores uma orientação bíblica, que são uma lição para o nosso coração, ou algumas lições para o nosso coração. Este verso que eu li, ele é o encerramento de um acontecimento, de um episódio onde Jesus está envolvido. Neste episódio, os evangelistas que escrevem sobre ele fazem questão de mostrar que 2 grandes milagres aconteceram nos poucos versículos que eles escrevem. A história de uma mulher que não pode estar entre os familiares, não pode estar na sociedade, por causa de um problema sério que ela tem, e ela vai em busca de quem pode ajudar, Jesus, e ela encontra Jesus, e Jesus resolve o seu problema. Mas também a história de um homem, que a Bíblia vai dar o seu nome, o Jairo, que tem uma menina em casa que tem 12 anos de idade, uma adolescente, que com uma enfermidade muito grave, ela está à beira da morte agora. Este homem, algum dos textos vai revelar o quanto ele se empenhou para conseguir ajuda, consequentemente trazer a cura para a menina. Não foi possível, ao ponto dele ter que se submeter a algo que para si era quebrar algumas regras, quem sabe quebrar alguns paradigmas, ir ao encontro de alguém que até então ele combatia, até então ele condenava, até então ele tinha resistência, restrição ao ministério que estava sendo implantado o reino por Jesus. Mas ele terá que ir ao encontro dele, porque por certo em algumas oportunidades alguém lhe disse que Jesus resolvia os problemas que as pessoas têm. Deixa eu repetir isso aqui. Alguém disse que Jesus resolvia os problemas que as pessoas têm. E é muito notório que quando a gente tem uma dificuldade, a gente vai às últimas consequências para resolvê-la. Eu já vi pessoas vender casa, eu já vi pessoas vender carro, eu já vi pessoas abrir mão de fortunas em busca da solução de um problema que ele tem, seja de qual ordem for. O detalhe é que nem sempre alcança o objetivo. Essa semana eu conversava com um moço. Hoje, nesse momento agora, está acontecendo um casamento numa cidade, onde na semana que antecede o casamento, a família, uma família com uma certa
condição financeira, mas a família recebeu em mãos, sem que o pai soubesse, o resultado de alguns exames médicos e a existência de um corpo desse pai totalmente tomado pelo câncer, e uma possibilidade de até antes do casamento ter que ser levado às pressas para uma cirurgia. E a família optou em ocultar até hoje para que amanhã pudesse revelar a necessidade da urgência do que precisa ser feito. E quando eu fiquei sabendo disso, na minha mente na hora eu imaginei que a família fará de tudo, talvez até um pouco mais, para conseguir resolver o problema deste homem. O detalhe é que nem todos os problemas são resolvidos com dinheiro, nem todos os problemas se resolvem com influência, nem todos os problemas se resolvem com o sobrenome que tem, nem todos os problemas se resolvem com a marca do carro que dirige, nem todos os problemas se resolvem com o tamanho da cidade que mora, nem todos os problemas se resolvem com a cultura que tem. Existem alguns deles que teremos que recorrer a Jesus, e que bom que quando a gente recorre, Jesus é poderoso para nos socorrer. Este homem quebra alguns paradigmas, quebra alguns protocolos e vai até quem pode resolver o seu problema. E por muitas vezes eu li esse texto e eu ficava angustiado, porque a gente vai lendo a história e entra dentro dela e dá a impressão que Jesus deu pouca importância ao problema de Jairo, porque no meio do caminho aquela mulher interpela, recebe o seu milagre, Jesus para, salva aquela mulher, traz a bênção àquela mulher, começa a mostrar a possibilidade da implantação do seu reino ao povo, e o Jairo sendo acusado, tentando pessoas tirarem do meio de próximo de Cristo, porque agrava o problema de Jairo. E uma das coisas mais desesperadoras para a gente que serve a Cristo é quando a gente precisa dele e dá a impressão que não conseguimos alcançar o seu coração. É quando parece que as nossas orações não chegam até os ouvidos dele. É quando parece que os nossos anos de fé vão sucumbir diante de uma dificuldade que a gente enfrenta. E a Bíblia traz alguns detalhes interessantes. Um deles é que Jairo vai se expor, e ele é um dos principais da sinagoga. Outro detalhe interessante é que os demais principais da sinagoga também vão estar por perto, talvez um pouco mais distante, mas acompanhando, esperando a notícia da casa, porque tudo o que eles queriam era uma frustração naquilo que Jesus havia proposto ir. Jesus havia dito: tá bom, vou te atender, vou até lá, vou levar saúde na sua casa. Mas tudo o que eles queriam era o contrário. Tanto que quando a notícia veio correndo, a menina morreu, Jesus ainda dialoga com a mulher e com aqueles que estão em volta. Jesus ainda está envolvido com aquele primeiro milagre que aconteceu, quando o texto vai dizer que um dos principais, certamente com gozo no coração e na alma, vem trazendo a notícia a Jairo: não incomoda mais o mestre, porque a tua filha agora morreu de fato. Estava mal mesmo, não tinha o que fazer, agora morreu. Ou seja, pare com tudo, saia de perto de Cristo, não incomode, não importunes, porque a sua filha morreu. Todos os evangelhos que registram esse texto diz que na sequência Jesus falou. Acontece que Marcos revela um detalhe. Diz que quando esse principal, um deles, chegou para Jairo, Jesus está de costas atendendo a mulher e a multidão. Jairo está atrás buscando toda a paciência possível para chegar em casa ao tempo de Jesus salvar a sua filha. Um dos principais vem ao seu ouvido e diz: não incomodes mais o mestre, a sua filha acabou de morrer. Eu acho lindo essa expressão de Marcos, porque quem falou foi um dos principais da sinagoga para Jairo. Só que o texto vai dizer que Jesus, ouvindo isso, virou para Jairo, e não virou para o principal da sinagoga, mas virou
dormiu, ela não morreu, mas a notícia que chegou era de morte. A história os senhores conhecem. Jesus vai até a casa, tira a multidão de dentro, entra com alguns discípulos, entra com o pai e com a mãe, vai até a menina, pega na mão da menina, 12 anos de idade, levanta a menina da cama, manda abrir a porta, tira a menina para fora e apresenta a menina para a multidão. Ele diz: aí está a menina salva, aí está a menina viva, aí está a menina curada. Porque se foi uma enfermidade que matou, Jesus teve que curar a enfermidade para ela não voltar a morrer do mesmo mal ou continuar doente. Então Jesus devolve ela viva e curada aos seus pais. E quando a multidão está com os olhos arregalados, olhando e vendo tudo aquilo, Jesus cita esta frase que é a mensagem de Deus para o nosso coração esta noite. Jesus pega no braço da menina, devolve para a multidão e diz: dê de comer para ela, alimente ela, dê pão para ela, dê comida para ela, sustente ela. Ele mandou, ele ordenou, ele pediu, disse: o milagre que eu podia fazer e vocês não podem, eu acabei de fazer. Só que daqui para frente, para manter esse milagre, tem que dar comida para ele. Sustenta esse milagre, sustenta esse milagre. Eu vim esta noite como voz profética de Deus aqui nesse lugar. Deus já fez um grande milagre na sua vida, mas é preciso que esse milagre seja alimentado. Jesus está dizendo: alimente o milagre que eu acabei de fazer. Pastor, mas eu me lembro que Jesus me curou um dia. Eu não estou falando de cura. O milagre que eu quero falar aos senhores, entre tantos que poderia, mas pelo menos 2 deles esta noite aqui, poderíamos caminhar por esse caminho. O milagre que Jesus fez na vida de jovens. Talvez seria prudente chegar num congresso como esse e trazer uma palavra onde os jovens saltariam, correriam pelos corredores, iriam fazer um trenzinho, dar a volta e voltar, saltando, pulando, ir para casa sem saber o que de fato Jesus quer na tua vida. Eu vim esta noite aqui para lhe dizer que, independente da idade que você tem aqui, você, se já foi salvo, dê glória a Deus por isso. Se não foi ainda, precisa ser salvo por Jesus. Glórias ao Senhor. E esse milagre da salvação, esse é o grande milagre e talvez o maior deles, ou o maior deles, que em vida a gente pode alcançar. Eu costumo dizer quando posso, que o maior de todos os milagres é a salvação, que a gente em vida pode alcançar, e que a saúde que Deus nos dá é o segundo maior milagre que a gente consegue, porque de nada adiantaria ter o mundo todo aos nossos pés, se também não tiver uma saúde para usufruir aquilo que Ele dá. Mas a salvação está muito acima disso, e é lindo isso, porque a salvação, ela dá a nós a equiparação. A salvação, ela nivela todas as pessoas. A salvação faz com que a pequenina criança possa ter o seu nome escrito no livro da vida, como o mais velhinho aqui também levantar a mão e dizer: o meu nome está escrito no livro da vida. A salvação é um milagre lindo, porque ela não é comprada por valor, por dinheiro. Jesus não vai nos dar a salvação por causa daquilo que a gente tem, e nem por aquilo que a gente foi. O milagre da salvação acontece no exato momento em que a pessoa reconhece a necessidade do perdão. Há um ladrão na cruz ao lado de Cristo e está até o acusando, até afrontando, mas quando reconhece como Senhor, diz: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino? E ele diz: hoje mesmo tu estarás comigo já no paraíso. Tudo que Jesus precisa é um detalhe, é um gesto nosso. E a nossa geração que hoje vive, essa geração que aguarda o arrebatamento, e que eu creio é a geração que
aceitar a Cristo. Como é lindo a gente ver isso. Mas tem um detalhe: salva, Jesus faz um milagre, mas depois não há uma alimentação do milagre, e a menina volta a morrer. Jesus devolveu a menina e não disse: eis aqui um robô, eis aqui alguém de ferro que nunca mais vai ter doença e não vai morrer. Não, ele devolveu a menina e disse: dê comida para ela. Deixa eu lhe dizer, se Jesus te salvou, alimente a tua salvação. Alimente a tua salvação. É por isso que em alguns lugares os ministérios fracassam. As igrejas buscam alternativas, e começou a entrar alternativas de todos os tipos no meio do povo. Eu estou realizado de estar aqui esta noite, porque estou participando de um culto assembleiano, pentecostal, fervoroso, nos moldes da nossa querida Assembleia de Deus, do jeito que eu ia nos congressos da Umadepar há 30, 40 anos atrás. Ainda hoje estão mantendo a mesma regra, o mesmo rumo, o mesmo ritmo. Que bom! E a glória de Deus ainda está no meio do seu povo, porque é disso que Deus se agrada. Mas o que estão fazendo com a nossa salvação, ou com a salvação que recebeu, é deixá-la morrer. E aí precisa de objetos, precisa de alternativas para que isso aparentemente apareça. E as igrejas se enchem de pessoas que acham que são crentes, que pensam que são crentes, que até se iludem que tem o nome escrito no livro da vida, mas não estão alimentando a sua salvação. Pastor, e como que eu alimento a minha salvação? Você pode alimentá-la nutrindo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra é o alimento. Que bom que chegou a hora da mensagem e a igreja ainda está cheia de jovens parados para ouvir a palavra. Glória a Deus por isso. Não faz muito tempo eu estive numa cidade longe daqui, também era congresso de jovens, e quando o pastor disse: vamos ficar em pé para orar com a mensagem, podia também já ter dado a bênção apostólica, podia ter encerrado o culto já, porque quase ninguém dos que estavam envolvidos ficaram. E a desculpa é sempre a mesma: estão nadandinho, estão trabalhando, estão cuidando dos carros. E eu não sei se isso é verdadeiro, mas se for é um crime, se for é um pecado, porque nós aprendemos ao longo dos anos que a palavra que nutre um crente, a gente só mantém o nome escrito no livro da vida porque é a palavra que acrescenta a fé no nosso coração. Eu tive uma experiência agora há pouco tempo, e penso que vou ajudar você contando ela sobre isso. Nós fizemos uma viagem, e na viagem que fizemos sofremos um pequeno acidente. Fez com que a gente deixasse o nosso carro, o carro da família, numa cidade, para que voltasse para casa no outro, e passados os dias do concerto voltasse a buscar esse carro. E quando chegou o dia de eu buscar esse carro, eu fui só. Já pegou a carona do Silas na época. O Silas estava indo para São Paulo e eu fui até Londrina buscar um carro. Quando eu estava voltando, já era tarde da noite, talvez umas 9h30 mais ou menos. Eu estava passando aqui por um Moarama. E quando eu estava chegando no trevo de Alto Pipiri, pouco antes, ia tocar até Francisco Alves, o Espírito Santo bradou dentro do carro, e eu pude ouvir a sua voz. Ele disse: entre por aqui. E eu pisei no freio e disse: não, Senhor, sozinho, tarde da noite, muito frio. Disse: não, por aqui eu não vou. Faz tempo que eu não passo nessa estrada, não sei como está, vou pelo caminho que eu já conheço. E quando quis acelerar o carro, o Espírito Santo novamente disse: entre por essa estrada aqui. E eu passei embaixo do viaduto e toquei. Quando eu cheguei na cidade de Toledo, que eu vi a placa Marechal, nunca tinha entrado por aquele trevo ainda, era a primeira vez que eu estava passando por ele. Quando eu vi Marechal, eu entrei por ele. Quando eu entrei, eu senti que o carro deu um baque assim, passou em cima de alguma coisa pequena, mas um baque. Já senti um peso no volante e encostei o carro do lado. Isso era 10 horas da noite. Encostei o carro do lado e desci para ver uma noite muito fria. Quando olhei o pneu da frente, murcho, rasgado, cabia uma mão dentro dele, o rasgo que fez. Quando eu estava olhando e pensando, com fome, com frio, meu Deus do céu, trocar esse pneu agora aqui, já tinha tido uma experiência uma vez tão desagradável com isso, já comecei
começando a calcular o que eu faria para trocar o pneu, escutei. Olhei para trás, era o pneu de trás, estava no chão também. Abri a porta do carro, sentei no banco do carona, deitei um pouco o banco. Se Deus, se for o Senhor que fez isso, o Senhor tem que ter um propósito. Mas se foi o diabo que fez isso, por que o Senhor deixou o Senhor fazer isso? E eu quero lembrar o Senhor que seja qual for o motivo, esse carro só tem um step. Tem 2 pneus furados. Quando eu estou naquela angústia, lembrei do seguro, vou ligar para o seguro. Liguei para a seguradora. Papai diz, dentro de 1 hora o carro estará aí, o caminhão estará aí, vai te socorrer. Mas por que 1 hora? Onde está esse caminhão? A base é Toledo. Mas eu estou em Toledo. Não, mas é procedimento, pode demorar até 1 hora, pois demorou 1 hora. Quando eu já estava quase perdendo a pouca paciência que ainda tinha, chega um caminhão, encosta rapidamente e com 2 palavras aquele moço me conquista. Aquele moço desceu sem uniforme da empresa, mas com 2 palavras ele me quebrou. Ele chegou e disse, moço, eu vim te socorrer, eu sou o teu anjo da guarda, eu vim te ajudar. Hoje você dorme na sua casa. Hoje o senhor vai para a sua casa. Eu vim aqui me socorrer. Se der para arrumar o carro, o senhor vai para cá. Se não der, eu vou pegar um outro carro e vou levar o senhor em casa. Mas hoje o senhor dorme em casa. E eu fiquei sem ação com o moço. Entrei no caminhão, carregou o carro e disse, vamos primeiro numa borracharia. Vamos ver o que acontece lá. E pegamos a avenida principal de Toledo. E quando chegamos perto da rodoviária, um semáforo, quase 11 horas da noite, um semáforo de 3 tempos. De repente amarelou. Quando amarelou só tinha gente na avenida. E eu pensei, ele vai passar porque a borracharia é na esquina, em frente à rodoviária. Ele pisou no freio. Disse, meu Deus, um semáforo de 3 tempos. Esse camarada vai demorar alguns segundos aqui, minutos. Eu pensando comigo, passa um motoqueiro empurrando uma moto com o pneu de trás furado assim no semáforo. E eu disse, não vai na borracharia. Não vai, ele foi. Eu disse, uma moto com o pneu de trás furado. Quando o caminhão chega na borracharia, o motoqueiro está sendo atendido. Aí eu tive que esperar o motoqueiro terminar. Desceu o carro daquela rampa, o moço veio me atender, olhou e disse, ó, se esse da frente aqui não tem o que fazer, olha o tamanho do buraco que tem esse pneu aqui, cabe uma mão dele, mas o de trás pode dar conserto. Então nós vamos pôr o step para rodar, eu vou consertar o de trás e vai dar para o senhor ir embora. Disse, glória a Deus. Chamei o moço do guincho e disse, pode ir para casa porque agora já está tudo resolvido. Ele disse, não, eu vou ficar aqui até o último minuto. Eu vou cuidar do senhor. Eu vou cuidar do senhor. Até o último minuto eu vou ficar aqui. Vai que não dá certo. Tá bom. Quando o borracheiro disse, deu certo, já era mais ou menos umas 15 para meia-noite, o moço começou a guardar algumas ferramentas do caminhão e veio até onde eu estava e disse, então está tudo certinho, então o senhor vai para casa, eu vou para casa. Se eu fazer uma pergunta para o senhor, o que o senhor faz em Marechal? Se eu sou pastor da igreja Assembleia de Deus lá em Marechal. Ele soltou um negócio que ele tinha na mão, não sei se um pano, me parece que um pano, e gritou assim, não! E eu pensei, o que será que fizeram para ele? O que algum pastor aprontou para esse moço? O que é isso? E ele se aproximou e disse, meu senhor, o senhor pode me ouvir uns minutos se posso? Eu vou lhe contar rapidamente a minha história para o senhor. Eu sou caminhoneiro, um jovem ainda. Tenho 3 filhos pequenos, na verdade 2, porque um foi sepultado há poucos dias. Sou caminhoneiro, viajo no Brasil inteiro, principalmente no Nordeste. Nunca vi meus filhos crescerem, nunca levei meus filhos na escola, nunca estive próximo aos meus filhos. E agora, há alguns dias, a minha esposa estava grávida, me ligou, porque entrou em trabalho de parto e não deu tempo de socorrer. Quando o SAMU chegou, a criança já estava morta. Ela foi levada ao hospital e o meu último filho foi tirado da barriga da minha esposa morto. Eu decidi abandonar a vida de caminhoneiro. E o que me restou foi um emprego nessa empresa. Faz 20 dias que eu trabalho nela, socorrendo as pessoas. Essa empresa tem 3 caminhões. Hoje é o meu dia de folga, é por isso que eu demorei para vir atender o senhor, porque hoje é minha folga. Só que os outros 2 caminhões estão nas rodovias atendendo acidentes. E o patrão foi lá em casa me
está convalescida. Eu também chorava porque não tinha condição de ter conhecido meu filho que a gente esperou tantos dias. Então eu interrompi o meu almoço, fui ao quarto e fiz uma oração e disse: Deus, que eu abandonei há 8 anos. Deus, que eu me afastei há 8 anos. Se o Senhor de fato me ama, se o Senhor de fato existe, hoje ainda o Senhor mandará alguém para falar comigo e eu vou voltar para a igreja. Eu quero a minha salvação de volta. Me deu vontade de dizer: você vai pagar os 2 pneus. Na hora eu pensei comigo: rapaz, é por tua causa tudo isso. Tudo isso é por tua causa. Aquele moço se ajoelhou no chão da borracharia, pastor Percy. Se ajoelhou no chão da borracharia, o moço em pé sem entender nada, colocou as 2 mãos na cabeça e gritava assim: pastor, ore por mim. Que hora aqui agora? Se 10 para meia-noite, então o dia não acabou ainda. Deus me mandou para falar comigo, para me ajudar. Deus me mandou aqui para falar comigo, para me ajudar. O dia não acabou ainda. Eu pedi para ele: ainda hoje eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. Eu quero que o Senhor ore por mim. Eu estou afastado da igreja. Eu já fui cooperador. Na igreja onde eu congregava eu era tesoureiro. Eu me desviei, mas eu quero a minha salvação de volta. Enquanto eu olhava aquela cena, eu disse ao Espírito Santo: por que o Senhor fez isso? Por que todo esse transtorno? Não seria mais fácil o Senhor falar para mim: eu entro aqui que eu vou te levar você numa casa? E se eu tivesse falado, você não ia. Não ia. Deus falou comigo. Se eu tivesse falado, você não iria. Se por que o Senhor não usou alguém dessa cidade? Essa cidade tem uma igreja poderosa, muitas outras denominações. Por que o Senhor não usou alguém? Ele disse: porque esse moço precisava de um impacto. Glória a Deus. Essa alma precisava de um impacto. Ele me desafiou. Ele perguntou se eu existia e eu quis provar para ele que eu de fato existo. Levante bem alta a sua mão e glorifique a Deus pela salvação dele. Olha, o Espírito de Deus falou comigo hoje quando eu orava pela manhã. Ele disse que hoje eu pregaria para uma alma preciosa nesse ambiente que se afastou da casa dele, que viria, que hoje perdeu um congresso. Ele disse: meu filho, tudo que eu vou fazer é dar por causa de uma alma preciosa que está lá dentro. E eu quero que você ajude aquela alma, porque hoje eu a trarei de volta. Farei o nome dela brilhar no livro da vida, porque eu quero que ela entenda o processo da salvação, o milagre da salvação. Se você pode, eu quero que você feche os seus olhos e curve a sua fronte por alguns segundos só. Talvez uns 10 segundos. Ser salvo não é acompanhar o grupo de jovem onde vai. Ser salvo não é ir para a igreja cantar no grupo de jovem porque o papai e a mãe querem. Ser salvo é ter a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Deixa eu ver onde estão esses crentes assim aqui. Olha, ainda tem jovens com certeza. Eu não terminei de pregar, pretendo ir alguns minutinhos só e vou encerrar. Mas eu quero conhecer essa pessoa esta noite aqui. Eu estou ansioso para lhe conhecer. Eu gostaria de consultar onde está esse moço, essa moça, que entrou aqui hoje afastado dos caminhos do Senhor. Pegou uma carona na caravana e veio para cá. E já tentou sair daqui de dentro diversas vezes, não conseguiu, porque a glória de Deus que está nesse ambiente te segura, te posiciona. Eu quero conhecer esse moço. Onde está você?
Eu quero te desafiar a correr aos pés de Cristo esta noite. Eu não parei de pregar. Eu vou interromper porque almas, o milagre da salvação é muito maior do que qualquer coisa. Deixa ele passar aí, eu abro espaço para ele passar aí. Venha, filho. Venha. Ajude ele aí, amigo meu Deus. Eu preciso orar por um segundo moço que está no meio de nós. Há um segundo moço aqui no meio de nós que também veio a esse congresso. Está afastado da igreja. Está aqui dentro ainda. E eu quero que você levante a mão para que eu te veja. Aonde está esse moço? Afastado dos caminhos do Senhor. Há um segundo moço aqui no meio de nós. Se toda essa juventude der glória a Deus, vai ver Jesus fazer milagres nessa juventude. Deixa-me ver onde está esse segundo moço. Aonde está você? Levante a mão bem alta, eu quero me ver. Afastado dos caminhos do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Venha, filho, venha. Venha. Jesus vai fazer brilhar de volta o seu nome no livro da vida. Eu preciso orar por uma moça que está afastada dos caminhos do Senhor. Uma moça que veio nas diversas caravanas que estão aqui hoje. Mas essa moça também está distante dos caminhos do Pai. E ela sabe que se voltar para casa sem Jesus, ela está colocando em risco a sua vida, o seu futuro. Então eu quero conhecer essa moça. Quem é você? Levante a mão assim bem alto. Eu preciso orar por você. Há entre nós uma moça que precisa de Jesus esta noite aqui. E eu quero orar por você. Se essa igreja der glórias a Deus, vai ver Jesus tocar nesse coração e ela correr aqui para frente. Venha, filho, venha. Venha. Corajosamente venha. Porque eu estou pregando para você esta noite aqui. Eu quero lhe ajudar. Eu quero que você saia daqui de acordo com o que eu preguei, a realidade do que você ouviu. Você precisa alimentar o seu milagre que um dia Jesus fez na sua vida. Quero pedir à igreja a gentileza de fechar os olhos, porque isso aqui é batalha espiritual. E eu quero essa moça, onde ela estiver agora, levante a mão bem alta, eu preciso te conhecer. Afastada dos caminhos do Senhor, longe dos caminhos do Senhor. Tenha coragem de levantar a sua mão para que eu lhe veja. Tenha coragem de levantar a sua mão para que eu lhe veja. Você não pode voltar para casa hoje sem levar Jesus dentro do seu coração. Escute o que o Espírito Santo está falando ao meu ouvido aqui. Tem a ver com o teu futuro. Tem a ver com o seu próximo passo. Sabe o que significa isso? Tem a ver com o seu amanhã. Então é hoje, é agora. Se essa igreja der glórias a Deus, vai ver Jesus quebrar barreiras, correntes. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Aonde está você, filha? Aonde está você, moça? Glórias ao Senhor. Glória a Deus. 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 Deus poderá ter criado toda essa situação que a gente está envolvido aqui, todo investimento de tempo, o investimento financeiro para a realização desse congresso, só por causa dessas almas que estão aqui à frente. Eu ainda acredito nas lágrimas, e quando eu vejo pessoas chorando aos pés de Cristo, eu preciso entender que o milagre da salvação de fato está acontecendo. Glórias ao Senhor. Enquanto eles permanecem aqui um minutinho, eu vou orar por eles. Eu gostaria de dizer que o Senhor também, por seu intermédio, realiza no meio do seu povo um segundo grande milagre. Esse milagre já tentaram comprar por dinheiro. Paulo está fazendo um grande trabalho. O Espírito Santo está enchendo as pessoas. E aparece um Simão e diz: eu quero esse poder. Fale quanto custa, que eu vou pagar por ele. Paulo repreende e diz: esse dinheiro, esse poder não se compra
estão recebendo um milagre de volta hoje. Aquele preço que eles vão pagar aqui na frente não é nada frente ao que Jesus está fazendo por eles nesta noite. O nome deles está voltando a brilhar no livro da vida. Deixa-me falar contigo, que já falou em línguas estranhas muitas vezes e parou de falar em línguas estranhas. Não fala mais. Recebeu o milagre da unção, mas não deu comida para o milagre. Faltou alimento ao milagre, e o milagre voltou a morrer. Há alguém entre nós aqui que já falou em línguas estranhas e nunca mais falou, parou de falar? Levante a mão bem alta, deixa eu ver se você tem coragem de ser desafiado. Pessoas que já falaram em línguas estranhas e nunca mais falou. Levante a mão, deixa eu ver, vou lhe ajudar esta noite. O que eles estão pregando aqui é o que Deus vai fazer na tua vida. Deixa eu ver aqui pessoas que já, jovens, moços e moças, que já falaram em línguas estranhas e nunca mais falaram. Levante a mão bem alto assim. Já foi batizado com o Espírito Santo? Levante a mão, você filha, deixa eu ver lá atrás, isto, por gentileza, toda a igreja que ele está em pé. E não falo mais línguas estranhas. Eu gostaria de te convidar a sair do seu lugar agora, rapidamente. Vira aqui à frente. Esta oração que eu vou fazer aqui é para Jesus te renovar. Mas se você estiver vindo aqui pelos corredores, já venha falando em línguas estranhas. Já venha falando em línguas estranhas. Venha. Já venha sendo renovado pelo Senhor. O milagre da unção esta noite acontece aqui mais uma vez. Já venha falando em línguas estranhas. Já venha sendo renovado em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Eu estou falando com pessoas que já foram batizadas no Espírito Santo e que deixaram de falar em línguas. Por gentileza, saia do seu lugar e caminhe até a frente. Como faz esse moço, essa moça, corajosamente aqui. Eu estou desafiando a vida aqui. Eu preciso orar por você esta noite. Em nome de Jesus, venha. Eu gostaria de pedir a gentileza dos crentes, num gesto que já aconteceu aqui esta noite. Alcance a mão do crente que está do teu lado, por favor. Segure a mão dos crentes. Observe se esse crente está cheio do Espírito Santo aí.